Fala pessoal, beleza? Vamos continuando aqui com a nossa aula, né, do capítulo 4, relevo terrestre. E eu estava falando para vocês da estrutura geológica do Brasil, né? Eu expliquei o perfil de relevo, né, esse perfis de pedra, né, que a gente fala da estrutura geológica do Brasil. O número 1, que foi o amazônico. O número 2, da região da Bacia do Parnaíba. E o número 3, que é esse, da Bacia do Paraná. Nós vimos essas formas, tá? E aí terminamos essa primeira parte, né? Falando aqui da estrutura geológica do Brasil. Vamos agora para a segunda parte e fechar isso, né? Que são aquelas formas diferenciadas que eu comentei na semana passada, que a gente ia ver hoje, né? E aí a gente já termina e já dá andamento para o capítulo 5. Nós temos as chapadas, dá uma olhada. Aí, ó. A gente tem aqui, né, uma cobertura que é aplainada, um topo que é aplainado e declive, tá? Na borda. Ah, então quer dizer que uma chapada é uma área de planalto? Sim, é uma área de planalto. Não deixa de ser uma área de planalto, certo? O que vocês têm que entender é o seguinte, que tanto esse aplainamento que a gente tem aqui no topo e o declive, eles ocorrem devido à erosão. Isso tem que saber, beleza? Então pode colocar aí a definição de chapadas, pode pôr aí que o topo é aplainado e a borda é em declive, tá? Devido à ação da erosão, né? Olha as bordas aqui, ó, tudo em declive. Fechou? Isso são chapadas. Aí, a próxima, pessoal, que nós temos são as cuestas. Pode colocar aí, cuesta. Ó, o topo, ele é relativamente aplainado. Aí nós temos um declive que a gente chama de suavizado, ó. Então, topo aplainado, um declive suave, né, não tão abrupto, e o outro, né, ou os outros declives, eles são abruptos. Dá uma olhada, tá? Bastante acentuados esses declives, beleza? Isso são as cuestas, certo? Uma terceira forma são as escarpas, tá? Pode colocar aí, então, escarpas. Outra vez o topo é aplainado e bordas, várias bordas, tá vendo, ó, com declives, só que são declives abruptos, né? Por isso que a gente chama de área escarpada. O que seria uma área escarpada? São, né, melhor dizendo, esses recortes, tá? Que parece que é uma faca, né, uma lâmina que fez, ó, tá vendo? Que acabou cortando, são os declives. Lembrando o seguinte, tanto aqui quanto nas cuestas, tá? Beleza? Quanto nas chapadas, certo? Tudo que nós temos é processo erosivo, beleza? A ação é processo erosivo, sempre, tá? Então, esses recortes, né, esse topo aplainado, esses recortes, esses declives que a gente tem, todos eles são processos erosivos, beleza? Para finalizar, pessoal, a última dessas formas são as falésias. Dá uma olhada. As falésias, elas têm o topo aplainado, elas têm uma borda em declive, dá uma olhada, ó, aplainado, declive, só que esse declive, ele é voltado para o mar, ó, para o mar, certo? O que faz, então, ter o declive? Exatamente a ação do mar. E a ação do mar, pessoal, ela ocorre, tá? É uma erosão que a gente fala, tá? Que é pela água do mar, ela ocorre a partir de um processo conhecido como abrasão marinha. Pode colocar esse nome aí, tá? Abrasão marinha. O que seria a abrasão marinha? Seria a erosão que é provocada pela água do mar, que vai acabar formando essas encostas, tá vendo, ó? Cortadas das falésias, beleza? É a abrasão marinha que faz isso, certo? Dá para falar que a falésia seria uma chapada, só que o declive está voltado para o mar. Essa é a diferença. A chapada, ela ocorre dentro do continente. Tranquilo? Caiu um exercício de falésia na Unicamp, tá? No ano passado, na prova teste, falava o seguinte, ó. A esculturação das diferentes formas de relevo é resultado da interação de diferentes agentes exógenos, intemperismo, tá? Na paisagem.
tal como ocorre com as falésias. A partir do exposto da ilustração abaixo, a ilustração é essa, indique a alternativa que descreve os processos de recuo da falésia. Ó, atente a isso, pessoal. A, B, C e D. As 4 letras, elas estão na própria encosta. Então, ó, deslizamento é a terra escorregando. B, tá? Queda é a terra caindo, né, literalmente. C, é a lama descendo. D, água subterrânea. Tudo isso fazendo com que o material seja transportado e acabe cortando essa falésia, né, essa forma de relevo. E deriva litorânea, é a onda do mar fazendo isso e, obviamente, esculpindo a falésia. Tá? Por que eu falei para prestar atenção nessa legenda, para a gente poder ver as alternativas? Olha a letra A, já vou falar o que a letra A tá errado. Opa, o que a letra A está errado? Evolução das falésias resulta de processos geomorfológicos marinhos responsáveis pela erosão da base das escarpas e pelo transporte. Ó, primeiro, erosão da base? Não, erosão do topo e o transporte para baixo. Tá? Processo geomorfológico marinho, tá? Não é só marinho, é continental também. Tanto é que está aqui, certo? Acontece no continente e no mar. B, a ação da erosão marinha não interfere na evolução das escarpas, das falésias. Não, interfere, tá? C, as falésias são escarpas esculpidas em rochas metamórficas, não necessariamente, tá? Pode ser sedimentar, magmática. Alterada intempericamente por agente exógeno, pluvial e marinho, em área tropical, também não necessariamente área tropical. Se for ver no Brasil, ela pode acontecer em área tropical litorânea, tá? É tropical, só que no litoral, então é tropical litorânea, é um tipo específico de clima. D, as falésias são formas de relevo tipicamente costeiras, sua evolução se dá a partir da interação de processos geomorfológicos marinhos e continentais, os dois. E as falésias são formações tipicamente costeiras. Beleza? Por isso letra D, certo? Terminamos então essa parte, finalizamos, né, esse capítulo, e aí a gente vai entrar agora no capítulo 5 para falar sobre a formação, uso e conservação dos solos. Pode colocar aí capítulo 5. Beleza? Já é livro 2, tá, pessoal? Já é, aliás, livro 2 não, né? Agora mudou, né? Livro 1B. Isso. Seria o segundo livro, só que é 1B. Aí no segundo semestre, espero que a gente já esteja com aula presencial, né? Provável que estaremos. Aí seria 2A e 2B. Beleza? Exercícios que eu separei são esses, tá? Então, esses aqui é aqueles, né, do material em si, consolidando saberes, e aquela superação, né, aquele exercício um pouco mais complicado. Beleza? Bom, começando então, pode colocar a letra A, horizontes de formação do solo, tá? Pessoal, extremamente importante essa parte, certo? Eu vou explicar para vocês esses horizontes, eles têm que ser muito bem entendidos, vocês têm que fazer, sim, um esquema no caderno, tá? Então eu já vou avisar agora para fazer esse esquema. Vocês vão fazer um retângulo na vertical, vocês vão dividir, ó, presta atenção, 1, 2, 3, 4 camadas, essas 4 camadas do mesmo tamanho. Aí, aqui em cima, ó, a quinta camada menor do que essas 4 que vocês fizeram, e a sexta camada, que é a última delas, muito fininha, tá vendo? Ó, bem fininha, tá? Então são 6 ao todo, 4 do mesmo tamanho, a quinta menor do que essas 4 e a última bem fininha, 6 camadas, certo? Vocês vão dividir dessa maneira, beleza? Eu vou explicar para vocês cada um desses itens, cada uma dessas letras, tá? Então vocês vão anotando aí do lado. O que significa horizonte? Horizonte é cada camada dessa, tá? Formação do solo é como o solo é formado a partir desses horizontes, certo? Esse processo de formação do solo ele é chamado de pedogênese. Pode colocar aí, ó, pedogênese, processo de formação dos solos, tá? É um nome dado ao processo, beleza? Pedogênese, tranquilo? Bom, vamos começar de baixo para cima, porque a gente tem que pensar que esse R, tá? Ele estava na superfície e as ações de intemperismo foram desgastando o R até formar cada um desses horizontes.
Então, sempre você tem que olhar de baixo para cima. O R na superfície. Hoje o R está aqui na última camada. E o O hoje é a última camada. Beleza? Então o R pode colocar aí, pessoal, ó, rocha consolidada. Ou, se você quiser colocar, rocha matriz. Seria a rocha original. Tá? No horizonte C, tá vendo que a rocha começou a ser quebrada? Então, você pode colocar assim, ó, início da desagregação da rocha matriz, tá? Significa dizer que essa rocha ela está sendo quebrada, né? O que quebra a rocha, o que degrada a rocha, a gente chama de intemperismo, né? De erosão. A letra B, pessoal, na hora que vocês forem representar, vocês têm que colocar essa coloração meio avermelhada, tá? Por quê? Essa coloração avermelhada significa dizer que na letra B, devido à ação maior do intemperismo, que vai desagregando tudo, essa letra B é uma camada que possui compostos ferruginosos, tá? Então na letra B pode pôr horizonte composto por elementos ferruginosos. Por isso que ele é avermelhado, tá? Horizonte composto por elementos ferruginosos. Bom, continua tendo a infiltração de água, né, a ação da água. E aí esse avermelhado ele vai se dissolvendo, esses elementos ferruginosos vão sendo dissolvidos pela água, pelo vento, pela ação, né, do intemperismo, até dar origem à camada E. Tá vendo que a camada E ela é mais bege, né? Por que ela é camada mais bege? Pode colocar então aí, horizonte formado por compostos argilosos. Olha aqui, ó, argilosos, tá? Aí põe na frente. Presença da água, tá? É a água que vai dissolvendo esses, né, compostos ferruginosos e eles vão virando, né, uma lama, vamos dizer assim, tá? Bom, continuando. Horizonte A, tá vendo que ele é um marrom e o horizonte O é um marrom mais escuro? No horizonte A, pode colocar aí, ó, horizonte com início do acúmulo de matéria orgânica. Tá? Tá começando a acumular matéria orgânica. E o último horizonte, pessoal, o O, tá vendo que ele é um marrom mais escuro? Pode colocar então, horizonte com predomínio de matéria orgânica, certo? Então, façam um esquema, vocês vão dividir em 6, ó, 4 do mesmo tamanho. Essa quinta camada menor que essas daqui de baixo, tá? E a última camada bem fininha, que seria a camada O, beleza? Façam esse esquema, coloquem essas explicações que eu falei. Não precisa colocar o que está escrito aqui, vai colocando o que eu falei, tá? Outra coisa, lembra que começa com R, porque o R estaria aqui na superfície e a erosão foi degradando, maior presença de água, aqui além da presença de água a gente tem também matéria orgânica, tá? Por isso que a gente fala que o solo ele é composto basicamente por esses 4 elementos. Então pode colocar aí, os elementos que compõem o solo são esses 4, ó, água, minerais, ar e matéria orgânica. Basicamente são esses 4 elementos, certo? Que compõem o solo. Beleza? Tem que anotar isso, tem que saber essa parte, tá? Para a gente poder saber como que ele foi formado, como que ele foi, né, aglomerado. Beleza? Tranquilos então? Vamos parar por aqui. Na próxima aula eu vou falar para vocês as diferenças entre solo eluvial, coluvial, aluvial e eu entro na ação do intemperismo, tá? Como que isso vai provocar os horizontes, até chegar na parte dos tipos de solo que a gente tem no Brasil. Fechou? Matéria meio extensa, tá? Um capítulo meio extenso, então vou fazer aí bem fragmentado. Tranquilo então, pessoal? Valeu aí, beleza? Espero que vocês anotem tudo isso aí, depois tem as atividades lá. É nóis, hein, gente?